O dono tem que ter horário para entrar e horário para sair. Não estou dizendo que ele tem que bater cartão, não é isso, mas se ele manter a disciplina de estar na empresa nos mesmos horários sempre, ou pelo menos, né? Pode ser um dia por semana ou coisa parecida, fica mais fácil os próprios colaboradores dele concentrarem as demandas que tem para resolver com o dono naquele momento. Mas não, ninguém sabe quando tu vai aparecer, tu é o mestre dos magos. Então, às vezes tu aparece de manhã, depois tu aparece daqui a 2 dias da tarde, às vezes tu tá lá à noite, e aí o cara começa a te demandar em horários que de repente você não tá pra empresa. Então, a partir do momento que você se organiza, há pouquíssimo tempo atrás, na Madalena Brigadeiros, lá o Gavilanes começou a focar, eu tô aqui toda manhã o Gavilanes está lá. Fica mais fácil concentrar as demandas dos outros e dele, porque ele para de se confundir, cara, o que é a minha parte e o que é a minha parte como dono, o que eu tenho que fazer agora e o que eu tenho que fazer depois. Como a agenda dele estava muito flexível, tinha hora que ele estava jogando tênis pensando na empresa, tinha momento que ele estava pensando na empresa entediado pra caramba querendo jogar tênis e aquela confusão. Agora o cérebro dele já entende, de manhã é trabalho, à tarde é lazer. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestor pragmático, tudo bem com você? Bem-vindo ao episódio de número 77. E o tema de hoje é como criar uma agenda de dono da empresa. Eu sou Rafael Barreto, ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Desculpa aí os gaps de memória, que eu estou com uma dor de dente bacana. Uma dor de dente para chamar de minha, que está me acompanhando há 2 dias. Já fui no dentista ontem, não consegui resolver. Tenho que resolver hoje. Cara, que barato, né, cara? Quando você não tá bem, como a tua produtividade cai drasticamente. Eu agora com essa dorzinha chata de dente, cara, eu vi o quanto eu não produzi ontem, o quanto eu não tô produzindo hoje aqui para fazer essa pequena live. Ela que é uma coisa super simples para mim hoje, mas, nossa senhora, isso me incomoda. E algumas coisas acontecem, né? Não é o tema de hoje. O tema de hoje a gente vai falar como criar uma agenda de dono de empresa, mas é só uma pílula aqui de reflexão. Cara, quando você não cuida da sua saúde, que é uma das forças da gestão, da metodologia de gestão pragmática, como isso impacta na tua vida, né? Então, eu já falei algumas vezes aqui, eu bebia demais e eu vivia de ressaca alguns dias da semana. E eu lembro quando eu estava trabalhando no Sebrae, eu saí com meus amigos, tomei umas Heineken, né, velho? Heineken é um bagulho forte, né, um moleste. No outro dia eu tava mesmo enhacado, velho. Não produzi bem. Só que eu tava acostumado a passar ressaca, então meu corpo tava forte pra ressaca. E, cara, não sei nem como eu aguentava isso. Esses dias aí eu fiquei meio ruim do estômago e no outro dia me lembrou ressaca. Cara, como é ruim isso daí, né? Então você vai se fortificando, você vai ficando melhor, você vai se alimentando melhor, você vai comendo menos porcaria, você vai tendo mais energia para produzir. Quando acontecem coisas como o dia de hoje, que eu tô um pouco dor de dente, cara, como o negócio ele te leva para baixo, né? É muito forte. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como criar uma agenda de empresa, que tem muito a ver com a fase de processos, né? Controle total da sua empresa. A gente vai falar de algumas rotinas ruins, boas, quais são as reuniões que você não deve deixar de fazer e como é que é isso. Vamos lá, qual a função de analista financeiro? A função de analista financeiro o nome já diz, né? Analisar o financeiro. Ele é responsável por entregar o teu financeiro. Analista de contas a pagar, ele agenda tuas contas a pagar. Analista de contas a receber, ele verifica se você está recebendo as contas e de repente até cobrando o cliente que não pagou. Legal. Qual a função de controlador de acesso, o antigo porteiro? Controlar o acesso. Os porteiros, eles vão lá, recebem as pessoas, etc e tal, e assim vai. Qual a função de uma recepcionista?
recepcionar as pessoas. E recepcionista às vezes tem ali um quezinho, tem um espacinho da agenda dela que também é para fazer serviço burocrático, uma espécie de secretária, não tem problema, tá ali. Então você percebe que cada pessoa tem a sua função, fica fácil. Qual a função do dono da empresa? Entendeu? Você não sabe. A função da empresa eu sou dono ali, né? Eu tenho que estar. Beleza, eu sei que você é dono. Eu falei qual a função do dono para você. Estou perguntando qual a função do dono. A função do dono é donar a empresa. Isso não existe, cacete. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma função para aquele dono de empresa. Até porque se tiver 2 donos de empresa, 2 sócios, eles provavelmente vão ter funções diferentes também. Porque se tiverem funções iguais, estão fazendo errado. Os 2 são responsáveis por tudo aqui, está errado. Então, de repente, um dos donos é diretor comercial. Aí você vai fazer um desenho de cargos, onde você coloca ali o nome do cargo, a função do cargo, a missão do cargo, as atividades do cargo e as metas do cargo para diretor comercial, que por um acaso é o dono da empresa que está nesse cargo. O outro é diretor financeiro. Você vai fazer um desenho de cargos com missão do cargo, nome do cargo, tarefas do cargo, metas do cargo para diretor financeiro, que por um acaso é o dono da empresa. E aí você consegue separar e colocar exatamente cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, o dono da empresa precisa ter cargo. Se você quer ter liberdade, se você quer vencer aquela promessa lá de qualidade de vida, no primeiro momento você precisa se organizar para depois se desorganizar? Não. Para depois você simplesmente ampliar essa organização. O que eu quero dizer com isso? Quer ver uma coisa interessante? O dono tem que ter horário para entrar e horário para sair. Não estou dizendo que ele tem que bater cartão, não é isso, mas se ele manter a disciplina de estar na empresa nos mesmos horários sempre, ou pelo menos, pode ser um dia por semana ou coisa parecida, fica mais fácil os próprios colaboradores dele concentrarem as demandas que tem para resolver com o dono naquele momento. Mas não, ninguém sabe quando tu vai aparecer, tu é o mestre dos magos. Então, às vezes tu aparece de manhã, depois tu aparece daqui a 2 dias da tarde, às vezes tu tá lá à noite, e aí o cara começa a te demandar em horários que de repente você não tá para a empresa. Então, a partir do momento que você se organiza, há pouquíssimo tempo atrás, na Madalena Brigadeiros, lá o Gavilanes começou a focar, eu tô aqui toda manhã o Gavilanes está lá. Fica mais fácil concentrar as demandas dos outros e dele, porque ele para de se confundir, cara, o que é a minha parte e o que é a minha parte como dono, o que eu tenho que fazer agora e o que eu tenho que fazer depois. Como a agenda dele estava muito flexível, tinha hora que ele estava jogando tênis pensando na empresa, tinha momento que ele estava pensando na empresa entediado pra caramba querendo jogar tênis e aquela confusão. Agora o cérebro dele já entende, de manhã é trabalho, à tarde é lazer. E o Gavilanes conquistou isso faz pouco tempo, por muito tempo ele trabalhou de domingo a domingo todos os dias. Assim como a Roberta, a ex-esposa dele, que a gente vai comentar aqui inclusive, agora eles começam a ter o tempo deles, mas às vezes não tinham. E até para ter o tempo deles, existe uma disciplina. Tu trabalha 8 horas, cara, graças a Deus agora não preciso mais. Agora eu vou trabalhar só 4 horas por dia. Eu mesmo, que comecei como autônomo, você já sabe dessa história, hoje eu tenho aí no mínimo meio período por semana para cuidar das minhas coisas. Como, por exemplo, dentista. Embaçados, né, irmão? Então, tenho que ir no dentista. E quantas vezes eu vejo empresários precisando do médico, do dentista, levar o filho a algum lugar, e eles não encontram tempo. Não estou dizendo que é assim, tá? Que eu tenho o tempo todo, mas eu tenho que me organizar. Por quê? Porque eu sei que isso aqui me deixa improdutivo. Então, eu tenho que arrumar um espaço na minha agenda para fazer o que é importante, não o que é urgente. Vou corrigir isso. Nesse momento é importante e urgente.
Então, vamos lá e vamos resolver isso. Minha esposa pediu para eu fazer um favorzinho pro Gael ontem, eu não consegui, o meu cunhado veio, que hoje está com mais tempo que eu, e nos ajudou nessa tarefa. Então, você começa a organizar isso, tá? Então, o dono que não tem suas funções, que não tem suas obrigações, ele está longe de ser livre, tá? O dono que não tem suas funções definidas, ele está longe de ser livre. Muito pelo contrário, ele é um escravo do trabalho. Porque se não tem nada escrito o que ele vai fazer muita coisa. A verdade é essa. E o senso comum é o contrário, né? Não, ele é o dono, e não é assim que funciona, cara. Ainda mais se você for um dono com senso de responsabilidade, né? Aí tu vai fazer coisa pra caramba. Então a grande sacada é ser um dono sem senso de responsabilidade? Pode ser também, mas provavelmente a tua empresa vai quebrar. Então, escrever suas funções o ajuda a ter mais disciplina, a ter mais organização e a ter mais liberdade. Escrever as suas funções vai fazer você ter mais liberdade de tempo. Lembra os 3 recursos essenciais na tua vida. Essa semana, que dia que foi? Acho que foi segunda-feira. Segunda-feira caiu um insight, né? bem legal. Eu estava num salão de manicure e esse salão tinha 2 meninas jovens. Tinham várias pessoas, mas 2 meninas jovens de 22 anos. E eu falei, vamos lá, existem 3 recursos. Primeiro recurso de dinheiro. Vocês duas têm 22 anos, eu tenho 43 anos. Recurso de dinheiro. Eu tenho mais dinheiro que vocês? Tenho mais. Hoje eu tenho mais dinheiro que vocês. Eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carrinho, eu tenho minhas coisinhas aí, beleza, vocês estão começando a vida. Dinheiro eu tenho mais? Tenho. Ok, ganhei essa. Recurso de tempo. Eu tenho 43, vocês têm 22. Vocês têm 21 anos a menos que eu. Vocês têm muito mais tempo do que eu. Eu já passei, eu ainda tenho lenha pra caramba pra queimar, mas vocês têm 21 anos a mais. Então, desse vocês ganharam. Recurso de energia. Quem tem mais energia hoje? Elas também. A idade já vai passando, eu já tenho meus filhos, os quais eu preciso pegar parte da energia e entregar para eles. Eu tenho minha esposa, que eu tenho que pegar parte da minha energia e entregar para ela. Então, a minha energia já é mais escassa que das meninas, que a energia é só para elas, para festinha, para balada, para trabalho. O que eu quero dizer com isso? Essas 2 meninas, elas são mais ricas do que eu. Porque não é só dinheiro que conta. Conta dinheiro, tempo, energia, conhecimento. Então, quanto mais você se organizar, quanto mais você ter disciplina na sua agenda, mais você vai ter liberdade. E aí o recurso de tempo vai sobrar para você. Na pandemia, eu tive um amigo que ele pegou toda a sexta... Na pandemia, quando estava um pouquinho mais leve, tá? Porque teve uma época que eu não podia ir para a praia. Mas ele pegou toda a sexta de manhã para começar a surfar. É um empresário renomado da cidade. Toda sexta-feira ele começou a surfar. De manhã. E eu falei, caramba, que legal, cara. Minha empresa tava com 2 anos e meio, mais ou menos. Eu falei, cara, eu tô me programando daqui a 5 anos fazer isso. Ele falou, faz agora, velho. Faz agora que tu vai se organizar. E aí eu comecei a fazer, malandro, pego cada tubo, cada drop sai. Mentira, não sei surfar, nunca surfei. Mas de uma forma ou de outra eu comecei a fazer isso. De uma forma ou de outra eu comecei a pegar um período da semana para cuidar das minhas coisas. Coisa que eu estava me programando para daqui a 5 anos. Não, vamos fazer agora. E funcionou. Às vezes você precisa colocar algumas coisas na frente, o carro na frente dos bois. Em educação financeira a gente fala muito se pagar primeiro. O dinheiro chega, você paga todo mundo, né? O dinheiro chega, você tem que pagar a prestação do carro, a prestação da casa, o colégio das crianças, você paga todo mundo. Em educação financeira a gente tem o termo se pagar primeiro. O dinheiro chegou, eu pego um pedaço do dinheiro para mim e depois pago para os demais. Então, a partir do momento que eu pego um pedaço de dinheiro para mim, o resto que sobra para pagar para os demais diminui. E aí eu tenho que me virar para diminuir meus custos, se for o caso, para pagar os demais, porque eu tenho que separar o dinheiro para mim. Isso é se pagar primeiro na educação financeira. Em tempo, você também tem que fazer isso. Você tem que encontrar um tempo na sua empresa para você.
Cara, desde 2011, desde 2002, eu sou professor universitário. São 20 anos dando aula em faculdade. 20 anos dando aula em faculdade. Eu trabalhei esses 20 anos, 20 não, mas uns 18, das 8 da manhã às 11 da noite. Eu falo que a minha mãe, ela me deu um presente que foi ter me colocado no Senai quando eu tinha 13 anos. Acho que eu tinha 13 anos. E aí, no Senai, você estuda das 7 da manhã às 4 da tarde. Só que lá não tem ensino médio. Depois da noite você tem que ir para o ensino médio. Então, com 13 anos, eu estudava de manhã, tarde e à noite. Eu estudava de manhã, tarde e à noite. E adorava fazer isso. Mentira, adorava nada, eu odiava. Só que, o que acontece? 2 anos ali, no início da adolescência, estudando, trabalhando, né? Porque o Senai era quase um trabalho de manhã, tarde e à noite. Eu peguei essa casca. E aí, para mim, trabalhar de manhã, tarde e à noite nunca foi um problema. Então, de 2002 a 2020, mais ou menos, eu trabalhei de manhã, tarde e à noite. Eu lembro que teve uma época, em 2010, que eu acordava às 5 horas da manhã para ir para o Sebrae, para a DHL São Paulo. Chegava em Santos 7 horas da noite, eu tinha um patinete, tenho patinete até hoje, passo por aí, abro o patinete, ia de patinete até a faculdade, que 7h15 começava a minha aula. E aí eu trabalhei nessa pegada louca, porque recurso de tempo, o tempo era todo meu, energia, e eu estava começando a ganhar dinheiro. Beleza! Hoje, as noites são da minha família. As noites são da minha família. Salvo raríssimas exceções que eu tenho que gravar o curso de GP, salvo raríssimas exceções que eu tenho que trabalhar um dia ou outro, como eu trabalhei para a Betel semana passada. Mas, em via de regra, as noites são da minha família. Pô, Barreto, vamos para um happy hour? Puxa, cara, eu acho que não vai rolar. Ou se eu for, eu vou sair cedo. Eu tenho clientes bem mais importantes, com todo o devido respeito àquele happy hour, mas eu tenho clientes muito mais importantes, que se chamam Bia, Gael, Theo e Picanha. E aí eu separei esse tempo para eles. Pô, Barreto, se você não separasse esse tempo para eles, você ganharia mais dinheiro? Ganharia. Trabalharia mais 4 horas por dia, poderia trabalhar na universidade, poderia montar um novo curso, poderia fazer um novo planejamento, poderia vender mais coisa, poderia montar um novo negócio, poderia ter novas consultorias. Se eu pegar essas 4 horas diárias, eu vou colocar mais dinheiro para dentro da empresa, eu não tenho dúvida. Só que é uma balança de Libra, né? Se eu colocar mais dinheiro, vai faltar tempo de qualidade para minha família. E também, se a partir de agora eu simplesmente priorizar só a minha família, uma vez que meus filhos estudam à tarde, eu poderia estar com eles de manhã, eu também começo a perder um pouquinho da minha remuneração em grana, digamos assim. Então, você sempre tem que estar aí na sua balança de Libra. Bom, galera, eu vejo donos super atarefados, eu vejo os donos malucos, velho. Fernando hoje foi estúpido, lembra disso? O cara não conseguia entrar na empresa, que todo mundo começava a pedir coisa. Tem gente que acha que o dono é uma estrela cadente, viu, já faz um pedido. E, cara, o pior disso é que quando o dono recebe muita tarefa para fazer, ele escolhe as erradas para executar. Por quê? Porque as erradas, na maioria das vezes, é fácil de ver. Como assim, Barreto? O cara vira e fala assim, pô, aquela caixa ali não tá legal lá, o dono vai lá e tira a caixa, pronto, ele resolveu. Então é o que a gente chama de quick win, ganhos rápidos. Ele consegue mostrar um ganho rápido ali, mas não é aquilo que vai fazer o negócio dele prosperar, não é aquilo, inclusive, que vai fazer ele ter uma agenda mais flexível, uma agenda mais organizada. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter as ações que são importantes para o negócio, que a gente chama de big wins. Quais são os grandes ganhos do dia? Então, lá no Hortifruti Tupi, eu lembro que eu peguei o Jailton e coloquei o Jailton como cara da manutenção, e ele não podia acionar o Fernando, a não ser uma gravidade. Então, no início, todo mundo indo pedir as coisas pro Fernando, falando, fala pro Jailton. Hoje, o Jailton cuida de toda a manutenção, o Fernando não cuida de nada da manutenção.
E aí você começa a melhorar isso. Velho, você, ao invés de estar precificando corretamente o valor do teu serviço, do teu produto, tu tá lá na recepção tentando vender. Só que o teu produto tá precificado errado. Você vai ter que vender muito mais isso se você não estiver tomando prejuízo. Então, cara, qual é o teu trabalho? Precificar correto. Qual é o teu trabalho? Contratar boas pessoas. Qual é o teu trabalho? Multiplicar o teu conhecimento. Só que na hora que tu tá sem agenda, tá uma zona o teu trabalho. Tá uma bagunça. Então amanhã eu vou viajar com meu sócio e, cara, eu acho que de manhã eu vou dormindo no ônibus, porque o maluco comprou uma passagem às 5 horas da manhã. Ninguém fala, não quero matar ele. Mas, provavelmente, na hora do almoço, eu já tenho uma pauta pra gente despachar um monte de coisa importante da nossa empresa. Então, vamos estudar, mas não vamos falar apenas o que a gente está estudando. Tem um monte de coisa para resolver para 2023. Então, legal. Ver o que é principal para você fazer, não o que é urgente. O que é urgente é que em algum momento algo que era importante, algo que era principal não foi feito. Eu lembro da empresa Locaminas, uma empresa muito forte em Cubatão, onde o dia que eu fui conhecer a proprietária, eu falei, por favor, gostaria de falar com a Ana? Ela falou, sou eu. Eu falei, não, moça, desculpa, eu quero a proprietária. Ela falou, sou eu. Ela estava na recepção. Tem até um case engraçado disso. Eu lembro que eu tava na fila e tinha um cara, galera, eu não esqueço nunca isso. Eu tava lá, tinha um cara atrás, tinha um cara na minha frente, eu esperando o cara pediu acho que 4 parafusos. 4 parafusos, aí ela foi lá atrás, procurou, trouxe os 4 parafusos soltos, falou, esse? O cara olhou, esse, quanto é que é cada um? 50 centavos. Aí o cara deu uma nota de 10 reais, ela foi lá, trocou 5 mais 3 reais de moeda, pá, pegou e trocou. A dona da empresa, uma empresa que fatura aí seus milhares, milhões de reais mensais, estava vendendo 2 reais na recepção. Não estou diminuindo o valor da recepcionista, não estou diminuindo o valor das pessoas, não é isso. É que, proprietária, você tem muito mais coisa para fazer do que vender 2 reais na recepção. Você pode estar negociando faturas de 2 milhões, por exemplo. Como lá mesmo, eles compraram um lote da Sangobank e conseguiram 25%, 30% de desconto na época. Imagina você conseguir 30% de desconto num lote e vender por varejo. Esse é o trabalho do dono, do proprietário. Thiago Arias, como personal trainer, ele, né, começou pequenininho ali, com uma sala, foi aumentando e hoje ele já não está mais ali com os alunos, ele está no administrativo fazendo um ótimo trabalho. Eu como consultor, antigamente era tudo eu não tinha vida, eu fazia meu financeiro, era uma bagunça. Cara, galera, eu lembro que em 2018 eu pagava minhas contas na lotérica, porque eu recebia em dinheiro de alguns comerciantes, eu ia na lotérica pagar minhas contas. Você tem uma agenda ruim? Não vá pagar suas contas na lotérica, velho. Quanto é que vale teu tempo? Você fala, eu vou pegar esse dinheiro aqui, mas quanto é que vale teu tempo? Roberta da Madalena Brigadeiros, que não tinha um dia da semana para chamar de seu, porque ela ficava dentro da cozinha e o pau torava até ela conseguir multiplicar tudo isso para Débora, maravilhosa, que inclusive mandou uma mensagem ontem, tem que ligar para ela. Todos não tinham sua agenda. E aí quando você não tem sua agenda, alguém vai colocar você na agenda dele. Se você não tem a sua agenda, alguém vai pegar você e colocar na agenda dele. Ontem me ligou uma moça que falou, cara, não consigo mais trabalhar aqui, velho. Tô trabalhando demais. E aí, ainda existem empresas que fazem o funcionário trabalhar 12, 14 horas. Pode acontecer um dia, por exemplo, Páscoa, na Madalena Brigadeiros. O pau pode durar, se Deus quiser vai durar. Relógio de roupa agora no final do ano, uma semana do Natal, se Deus quiser vai durar. Só que você tem que ter uma parcimônia ali, né, empresário? Uma vez, um sacrifício legal, não dá para a empresa fazer isso durante todo o ano com o funcionário. Esse cara vai sair.
Bom, aí tem aqueles papos, né? Mas eu prefiro fazer que eu faço melhor, então volta a ser autônomo, tem uma empresa pequenininha, porque senão você vai ou quebrar ou morrer, irmão. Não dá para você fazer tudo mesmo você achando que faz melhor. E várias vezes você não faz melhor. Várias vezes você só acha que faz melhor. Tá? Tem gente que faz melhor que você, só que você tem ciúminho do processo. Eu sou responsável por tudo. Responsabilidade diferente de execução. No final de tudo, eu ia ser tipo, agora a Magna, né? Eu ia falar no final dos ovos. Mas no frigir dos ovos, sim, tu é responsável por tudo, tu é o dono, irmão. Só que é uma pirâmide, você tem que aí conseguir colocar cada um com a sua responsabilidade até chegar no final disso. Aí você é responsável por tudo. Só que tem alguém responsável pelo financeiro, tem alguém responsável pelo comercial, tem alguém responsável pelo RH, e juntando tudo isso. Mas minha empresa é pequenininha, só tem 3 pessoas, então não tem responsável pelo financeiro, comercial, RH, só tudo é bacana. Só que ainda dá, porque são poucas as atribuições de uma empresa com 2, 3 pessoas. Então, não tem problema, mas você vai ser responsável por tudo. Bom dia, Samira, tamo junto. Ou então você fala, não, eu não tenho que meter a mão em nada, eu sou dono. Aí vem aquela arrogância, aquela hipocrisia. Cuidado com isso, cuidado com isso. Não é porque você é dono que você não pode meter a mão. Humildade faz parte do ser humano. Existem dois conceitos históricos. Né? Existe um livro de um militar que chama assim, Arrume Sua Cama, que ele começa nessa história que ele, como militar, a primeira coisa que se faz quando acorda é arrumar a cama, que já é um passo de responsabilidade. Eu não arrumei a cama, tá? Tô falando do livro, mas eu não arrumei a cama. Até porque eu acordo antes da Bia, a Bia tá lá dormindo, os moleques também estão, então já me livrei disso. Mas quando a Bia acordava antes de Bia, eu também não arrumava a cama, não. E um outro livro bem bacana, não é livro, eu ia falar um outro que mostrava... lembrei. Acho que é Gandhi, lembrei, Gandhi. Gandhi, ele fazia todo mundo limpar a latrina da tribo. Todo mundo tinha o seu dia de limpar a latrina. Inclusive, tiveram um problema que tinha um dia lá que quem tinha que limpar a latrina era a esposa dele. E ela falou, me recuso a limpar a latrina uma vez que eu sou tua esposa. Ele falou, ela tá certa, pessoal. Minha esposa não tem que limpar a latrina. Por isso, me divorcio hoje. Você não é mais minha esposa, agora vai limpar a sua latrina. Você entende? Então o que acontece? Humildade é importante, cara. Vai lavar o banheiro. Você precisa lavar um banheiro se você acha que você não tem que meter a mão em nada. Cara, não tem horário para entrar e sair não é liberdade não, tá, cara? É desorganização sua. Você precisa ter disciplina, você precisa ter o seu horário para entrada e para saída. Lógico que você tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas se você não tem hora, você não sabe exatamente os teus papéis. Não, eu não tenho hora. Tem dia que eu entro de manhã, tem dia que eu entro à tarde, à noite, tá, beleza. E qual é o teu papel nesse momento? Eu agora sou Barreto, empresário, consultor. E eu sei que eu tenho isso hoje até as 14 da tarde, quando eu saio de consultor empresário e viro paciente. Eu vou no dentista, lembra? Se tudo der certo, Deus me ajudar, 15 horas eu volto a ser empresário. Às 16h30 eu viro pai, porque amanhã eu vou viajar, então não vou fazer absolutamente nada, não sei ficar com aquele moleque com a minha esposa. 5 horas da manhã do dia amanhã eu viro aluno. Então eu sei virar as chaves e sei trabalhar os meus papéis. Eu não confundo as coisas. Às vezes você tá numa reunião de um almoço com um amigo teu, e teu amigo fala, só um minuto, e ele não larga o celular porque ele tá trabalhando. Eu não vou nem falar daquele cara que não larga o celular porque tá vendo outras coisas, né? Porque aí esse maluco lá não tá na voadora dele. Mas às vezes tem que respeitar, porque o cara realmente tá trabalhando, mas isso é desorganização. Ele tá ali com você, ou pela amizade, ou também no trabalho. Você precisaria disso. Tá? Então, você começa a entender que funciona dessa maneira. Bom, e como é que você pode organizar? Quais são algumas peças que são suas, dono, proprietário de empresa? Não passa para ninguém. Não tem ordem hierárquica aqui não, tá, pessoal? Eu anotei aqui 8 ações
as quais eu não delego para ninguém. Isso tem que ser do dono. Primeiro deles, feedback. Feedback tem que estar na tua agenda e você tem que dar feedback para seus colaboradores. Enquanto você tiver uma empresa com 5, 10, 15, 20 funcionários, você pode dar feedback para todos os colaboradores. Passou de 10 funcionários, aí você tem que começar a se organizar para dar o feedback para aqueles colaboradores os quais você tem acesso direto e ensinar eles a dar feedback para os demais. Porque eu fico imaginando o velho da Havan, e o velho da Havan, que era um xingamento, virou um apelido carinhoso para ele assumiu isso, né? O Luciano Hang, que é um cara que eu admiro demais. Então o velho Havan, ele não consegue dar feedback para os acho que é 100 mil funcionários dele. Acho que é isso, sei lá. Ele dá feedback para 10, 15 pessoas. Então feedback é uma agenda sua. Segundo ponto, que se você não fizer, ninguém vai fazer. Planejamento da tua empresa. E sabe o que é mais louco? 80% das micro e pequenas empresas, 80% das empresas familiares não fazem. Se você não faz, ninguém vai fazer, adivinha, ninguém tá fazendo essa porra. Então, planejamento é algo teu, você precisa fazer. Terceiro, investir em autodesenvolvimento. Puta, ia usar um pleonasmo feio agora. Investir em autodesenvolvimento teu, é óbvio. Se autodesenvolvimento, Rafael Barreto, é autodesenvolvimento da pessoa. Então vamos lá. Investir em autodesenvolvimento. Galera, você precisa estudar. Você precisa se atualizar ao menos 2 vezes ao ano. Faça 2 cursos. Eu gosto de cursos de extensão. Você não precisa fazer mais graduação. Você não precisa fazer mais pós-graduação. Mas tem um monte de curso bom por aí. Curso bom, você tem que peneirar. Dentro do portfólio de curso tem muito curso bosta também. Mas você tem que peneirar. Curso bom é aquele curso que te traz resultado. Fiz um curso e trouxe resultado. Sou uma pessoa melhor por causa do curso. Parabéns, fez um bom curso. Fiz o curso e com o que eu aprendi no curso, eu fiz mais dinheiro que inclusive o valor do curso. Parabéns, você fez um bom curso. Cara, eu fiz um curso, postei no Instagram o certificado com a música We Are The Champions e coloquei obrigado Deus, mais um pra conta. Você fez um curso bosta e você é só um narciso querendo mostrar pros outros que fez alguma coisa, mas tua vida não deve estar nem legal. Deu umas motivadas nesses malucos, né? E aí, no investir em autodesenvolvimento, você também tem que investir em desenvolvimento da equipe. Galera, hoje tá fácil investir em desenvolvimento da equipe. Pô, chama um consultor para te ajudar, chama um colega teu que te manja alguma coisa para ele dar uma palestra para tua equipe. Tem um site que eu uso bastante, chama Udemy, U-D-E-M-I, onde tem um monte de curso lá, de Excel, de liderança, de vendas. Os cursos custam de 40 a 60 reais. Então, poxa, você precisa investir em autodesenvolvimento e desenvolvimento da sua equipe. Esse é o terceiro ponto. Vamos recapitular. Feedback para os seus colaboradores. Planejamento da tua empresa. Investir em autodesenvolvimento e desenvolvimento da equipe. Esses são 3 pontos do dono. Não passa para ninguém. Quarto, gerenciar e implementar melhorias. Cara, você precisa melhorar a tua empresa todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. E você é responsável por implementar e gerenciar melhorias. Todo mundo pode trazer uma melhoria? Bacana, mas quem tem que levantar a bandeira, levantar a cultura da melhoria contínua é você. Então você coloca lá e começa a fazer esse trabalho. Então gerenciar e implementar melhorias, montar ali um plano de ação, um ciclo PDCA e assim vai. Esse é o quarto. Depois eu entro com mais 4, que na verdade são só análise de indicadores, que está dentro das eficiências que vocês já conhecem, né? Das eficiências de uma empresa, eficiência financeira, que a gente chama de eficiência de capital, eficiência comercial, operacional e organizacional. Eficiência financeira, você tem que saber os números da tua empresa. Qual é a retirada dos lucros que você tem?
qual é a lucratividade da tua empresa, qual a rentabilidade da tua empresa, qual é o fluxo de caixa, qual é o DRE. Você precisa saber disso. Você não precisa fazer, nem precisa gostar, mas você precisa conhecer. Tem algumas empresas que não tem ninguém para fazer, você vai fazer, mas se você já consegue, como a minha empresa, não fazer isso, é muito bom, porque você consegue tocar outras coisas, mas a responsabilidade é tua, então você tem que ao menos analisar. Então, quinto ponto aí é a análise da gestão financeira. Sexto ponto, a análise da gestão comercial. A mesma coisa que você vai fazer financeiro, olhar os números do financeiro, você vai olhar os números da vendas, como é que está teu funil de vendas? Já falamos isso, se você não tem funil de vendas, você não é vendedor. Como é que está a tua prospecção, como é que está teu ticket médio, como é que está teu faturamento. Então tem um monte de coisa a olhar para a gente olhar aí. Qual é o produto que você mais vende, qual é o produto que você menos vende. Gestão operacional, como é que está seu estoque, como é que está seus processos, quais foram os seus erros. E por fim, gestão organizacional. Como é que está a sua equipe está produzindo, como é que está a performance dela e assim vai. Então, coloquei feedback, planejamento, investir em autodesenvolvimento e desenvolvimento de equipe, gerenciar e implementar melhorias, analisar a sua gestão financeira, analisar a sua gestão comercial, analisar a sua gestão operacional e analisar a sua gestão organizacional. Pessoal, se você começa a fazer esse trabalho, aí você olha e fala assim, pô, Barreto, é muita coisa. Aí é que tá. Se você pegar o tudo, você desiste. Começa aos pouquinhos. Começa organizando o seu horário de trabalho. Começa pegando um desses pontos e fala, cara, eu vou botar aqui que eu vou dar um feedback a cada 3 meses para meus colaboradores. Desses 3 meses, já que você vai dar o feedback, puta, separa um tempinho na tua agenda no mesmo dia para fazer o planejamento da sua empresa e aí você vai melhorando as coisas. A gestão que eu tenho financeira, eu tenho ela desde 2012. Galera, eu abri minha empresa em 2018. 6 anos antes, eu fazia a minha gestão financeira pessoal. E hoje eu tenho um dashboard de 20 anos, não, 2012, de 10 anos de indicadores, com contas a pagar, contas a receber, né, de empresa, um monte de coisa, cara, bem legal. E isso me contribuiu muito quando eu fui começar a fazer minhas consultorias particulares, porque eu já tinha muito histórico. Então, não se preocupe como você vai começar. Começa hoje, começa pequenininho. O teu filho, quando ele entra no jardim de infância, ele já está sabendo fazer a fórmula de Bhaskara? Não se preocupe que ele, nem quando ele se formar vai saber, porque eu também não sei fazer a fórmula de Bhaskara. Vamos dar um exemplo um pouquinho melhor. Quando o seu filho ele entra no jardim de infância, ele sabe escrever uma redação? Não, e a gente não quer isso dele. A gente quer que ele faça as atividades de uma criança que está no jardim da infância. Eu não quero que você me mostre agora um fluxo de caixa por categoria, com lucratividade e tudo. Eu quero que você chegue no fluxo de caixa por categoria, lucratividade e tudo. Mas para você chegar nisso, você tem que começar a fazer um fluxo de caixa simples. Mas tem que começar a fazer. Tudo bem, pessoal? É isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. Terça-feira temos aula novamente. Hoje eu comecei a aula uns 3-4 minutinhos mais cedo para vazar e resolver minhas coisas que tenho que resolver, inclusive aí essa dor que me acompanha. Se vocês precisarem de alguma coisa, já sabem onde me procurar, manda uma mensagem pra gente, eu respondo todo mundo. Um beijo, galera. Valeu, valeu, valeu!